Obrigado pela atenção não dispensada a mim. Eu preciso que vocês observem o seguinte, a gente vai ter ainda mais uma rodada. Calma, não se exasperem. Nós vamos fazer um exercício que é o seguinte. Eu sei que está todo mundo muito concentrado no tema que está na sua mesa e seria ótimo se pudéssemos ficar a tarde toda aqui trabalhando. Inclusive, já ouvi depoimentos de pessoas que estão dispostas a ficar sem almoço para ficar trabalhando aqui, não é? O pessoal daquela mesa ali especialmente. O que nós vamos fazer é o seguinte, por favor, eu vou pedir para a pessoa que está responsável na mesa e mais uma pessoa ficarem na mesa. As outras pessoas vão se movimentar e vão para uma outra mesa. Deixa eu explicar, parece simples, mas não é. Nós temos aqui a mesa do Paulo e do Chuck. Rafael, desculpa. Do Rafael e o Chuck. Imagina que os dois fiquem aqui na mesa e vocês quatro vão para outras mesas. As outras pessoas vão trocar também e virão para cá. Quando outras pessoas vierem para essa mesa, o Rafael e o Chuck vão fazer um resumo rápido das ideias que surgiram aqui no tema políticas. E vai ouvir rapidamente feedbacks das pessoas que vieram de outros grupos que estavam pensando em outros assuntos a respeito dessas ideias. Observa que o recurso mais escasso da natureza e completamente não renovável é o tempo. Portanto, o que nós vamos fazer vai ser uma rodada muito breve, onde cada mesa vai receber feedback sobre as suas ideias e das pessoas que vão vir de outros grupos, e depois nós vamos voltar para o grupo original. Tudo bem? Porque as pessoas do grupo do Rafael, que também foram para outra mesa, vão ouvir outras coisas lá e vão voltar para cá fazer adições. Então, por favor, pega suas coisas ou deixa suas coisas na mesa onde você está, porque você vai voltar para essa sua cadeira e vai para uma mesa completamente diferente. Só fica 2 pessoas de cada grupo original. Muito bem, então agora rapidamente as pessoas que ficaram na mesa apresentam as ideias que vieram para esse tema e os outros façam contribuições muito pontuais. Não é hora de contar história, não é hora de dar exemplo, é hora de dar um feedback muito pontual, ok?
Estados Unidos, por exemplo, que é cadeirante, ela chega na moral. Ela não fica constrangida de chegar se ele é surdo ou se ele tem algum tipo... Não tem problema nenhum, porque qualquer aeroporto, farmácia tem cadeira elétrica, assim, para a pessoa fazer compra, acessibilidade em tudo. Então, quando a pessoa chega, você vê assim um grupo ali, aí ali ele sabe que ali está tendo a tradução. Entendeu? Aí ele mais ou menos sabe. Eu não sei como eles se organizam por trás, entendeu? Óbvio que tem, eu só não sei como é. Eu só sei que assim, eu nunca vi uma pessoa no palco ou lá na frente fazendo a tradução. Eu fiz minha especialização na Dinamarca. Isso foi em 90 e... Parecia que estava em outro planeta. É, né? E assim, eles têm uma central, então o cara liga lá, né? Ele acessa. Ele acessa uma central. Mais um minuto somente. Feedbacks são bem-vindos. Ok. Muito bom. Eu preciso interromper vocês e pedir que você volte agora para o seu grupo original. Com o que você ouviu nesse grupo. Só que antes de você se movimentar, deixa eu dar uma informação bem importante. Quando você voltar para o seu grupo original, nós vamos entregar uma folha de flipchart para vocês relacionarem as ideias, as inovações, as propostas numa única folha. Nós vamos ter alguns minutos só para finalizar isso com esse feedback que vocês coletaram nas diferentes mesas. Ok? Então volta para sua mesa, nós vamos entregar uma folha em cada mesa. Tudo bem aí? Tá bom? Cara, me deram 4 horas para fazer isso tudo. Eu fiz com madeireiro na Amazônia um dia. Isso, a gente falou Madeireira, indústria, governo, que é o Interfor. espaço para acordo, né? Espaço para troca. E para simplificar, né, cara? Porque senão você vai lá, não. Agora vamos simplificar. Pessoal, Você trabalhou passo lá embaixo. 9h40 não tinha, tava vazio aqui ainda. Deu um sururu lá embaixo. Ah, foi o acesso lá que tava. Ninguém falaram, cara. Tava 10 para chegar meia hora, o pessoal chegou 5 minutos. É meio confuso. É para voltar para o grupo original. O grupo onde você estava antes de trocar de mesa. Start. You know, they had
many problems with Because I have to go to Rio Centro and it's very far. Rio Centro? Yeah. Yeah, so Where are you from? From Tunisia. Tunisia? Yeah. Oh, great. Yeah, it was very good. I didn't understand a little bit, but most of it I understood. Sorry for not have our slides in English. It's okay. I was asking Chuck if it's possible if we wanted to use some of your ideas for this Of workshop course. in Tunisia also. Yes, of course. If you can share any I information. wish I could join you in Tunisia. Oh yeah. Is What is this sustainability? Sustainable Hub is my private company, Sustainability Plus Business. We do two things: sustainability for traditional companies, consultancy and advisory, and business sustainability. Identify and accelerate innovative business for sustainable development. Okay. Hey, let me tell you, this is Medina Works. It's a company that focuses on sustainability in the built environment. I'm engineer. I do green buildings. But increasingly, we're trying to do sustainability for business. Oh. Like you, yeah? Specifically, we started on one project in Tunisia to start a co-working space to have young entrepreneurs have the right space with events and training, but also have physical office there to be able to benefit from it. I'm investing this myself, but it's, we are trying to build it. It should open, I hope, in September this year. So I'm trying to link both things. We are changing. And we have to move. Absolutely. This is our program in developing countries. We've got the skills, but others are bringing the funding who don't believe in our skills. We have to demonstrate it. If you want, I'll be in Europe in August. If you want to share some ideas, I can take a flight. I don't know how far it is London to Tunisia. I think it's close because we are working with ERE. They're partners in Brazil. Sustainable Hub, my company. We are the official partners in Brazil. Excellent. There are many things in common here. Yeah. Definitely, we should keep in touch. As I said, my core business is consulting for the built environment with architects, engineers. What we are doing is At the differently. beginning, so- We are used to do that, entrepreneurship, innovation, and now we are working for some engineering companies, Yeah. helping them not to be sustainable exactly, but to try to use technology. Excellent. That's why we partner with DRE. Excellent. Nice to meet you. Thank you to join us. Thank you very much. Raras, Marcelo, é isso que eu falei, que a vontade mesmo não ia dar tempo. Só uma ideia, E aí a pessoa das coisas pesquisar o tempo, você chegar no seu tempo de receber os inputs. Gostaram da ideia do agro? Uma sacada muito boa, que a água é agora.
Por favor, deixa eu tomar mais 30 segundos de vocês. Eu sei que os ânimos estão acirrados agora, nós estamos na etapa final. Não se preocupem em fazer a forma final da ideia. Uma ideia não precisa ter o seu formato final. Eu quero que vocês registrem os principais tópicos da ideia ou das ideias, que a gente vai fazer uma rápida apresentação a seguir. Ok? Então, por favor, só toma nota das principais pontos ou faz um desenho. Ok, nós vamos começar as apresentações aqui. Eu vou pedir apenas uma pessoa do grupo para vir aqui e ela terá não mais do que 30 segundos para apresentar a sua ideia. Ideias boas não precisam mais do que 30 segundos. Então eu vou pedir ao primeiro grupo aqui da Daniela. Quem que virá, Daniela? Você mesmo? Do grupo aqui do Otaviano, tá pronto, Otaviano? Você virá? Ou quem? Aqui do Rafael, do Klaus, da Mariana e do Paulo. Vê quem vai apresentar aí. Eu vou pedir para vocês ficarem aqui à frente, por favor. A Monique tem um microfone. Nós sabemos que as pessoas da Natura estão saindo agora para um compromisso. Depois vocês me pagam a comissão. Muito obrigado pela participação. A gente vai encerrar aqui. Vocês vão encontrar com o Guilherme agora? Vamos lá. Nós vamos apresentar aqui. Eu peço que as pessoas que podem ficar para o encerramento, por favor, participem. A gente vai depois consolidar isso tudo. Tudo bem? E se você deixou o seu e-mail na lista de presença, você vai receber o arquivo e vai receber também as anotações dos grupos. Tá bom.
Se você não colocou seu nome na lista, por favor, a hora é agora. Ok. A Daniela vai falar do grupo. Por favor, gente. Pessoal, o nosso grupo estava com o desafio do planejamento, logística, barreiras financeiras, barreiras, gestão de pessoas, times, em tudo. Então, quando você olhava tudo isso que parece abrangente demais, ao mesmo tempo é semelhante a um negócio tradicional. Não deixa de ser uma empresa como outra qualquer, os desafios de um negócio convencional. Então, para responder à pergunta, para transformar a vida de 1 bilhão de pessoas, primeiramente, inicialmente, deve-se ter um modelo de negócio com escalabilidade. Então, você fazer um plano de ação em todos esses aspectos com escalabilidade, ou seja, aumentar o impacto no plano de negócio. Além disso, a gente deveria articular atores e pessoas físicas e jurídicas, a comunidade em geral, em prol da geração de conhecimento e compartilhar esse conhecimento, para dar acesso. E um plano de atratividade e visibilidade de talentos e para o time de gestão e o time técnico. Porque o que a gente identifica hoje, as pessoas não entendem o negócio social como também uma carreira, para poder compartilhar isso com os empreendedores e ajudar os empreendedores a implantar os negócios e ganhar escala. E, para isso, a gente precisaria incluir esse plano em universidades e escolas, ter a participação de universidades e escolas na formação. É isso. 30 Excelente. segundos. Muito bom. Obrigada. Por favor, o grupo do Otaviano. Como eu disse, as ideias começam assim, e dali eu acho que já daria para derivar uma série de coisas um pouco mais específicas, mais práticas, mas a ideia nesse momento é essa. O nosso grupo ficou com a burocracia. Então, como desburocratizar? Vamos criar o imposto social para atingir a cadeia produtiva. O estímulo para o bem coletivo. Todo mundo pensa para ele, para ele, para ele, para ele. Então, vamos pensar coletivamente para a gente chegar a esse 1 milhão. E desburocratizar os registros. É muita papelada, é muito documento, é muito imposto, é muita certidão. Então, vamos acabar com isso para melhorar e minimizar esses impactos aí na criação. Ok. Obrigado ao grupo. A lista aqui, se você não colocou seu nome, por favor, coloque para você receber os arquivos depois. O e-mail, tem que precisar do e-mail em letra legível. O próximo grupo é aqui da Mariana. Então, gente, a gente ficou com comunicação. Esse número 1 bilhão assusta um pouco. A única forma que a gente conseguiu enxergar de atingir a 1 bilhão de pessoas, mas também compreender a multiplicidade e a diversidade dos empreendimentos, porque eu não posso fazer uma coisa focada para uma pessoa só. A gente pensou em tentar agrupar todo mundo. E, para isso, a gente pensou num modelo de rede social ambiental, alguma coisa assim, que pudesse agrupar essas iniciativas e, principalmente, promover a interação dentro de pontos focais. Então, por exemplo, a gente só simulou aqui um exemplo, né? Seria compartilhado em ambiental e social, não que elas não conversem, mas para facilitar a organização. Dentro de ambiental, resíduos, e aí dentro de resíduos algumas categorias, de composto orgânico em casa, compostagem em fazenda em grande escala, reciclagem. E aí dentro de cada tópico desse, você cria um ambiente de interação individual. As pessoas colocam os vídeos delas, as experiências, compartilhando, né, em foto, vídeo. E quando eu quiser, eu quero fazer alguma coisa social, eu entraria nesse site e buscaria aquela área em que eu me identificasse para conseguir aprofundar. E o que já está sendo feito? Eu não preciso inventar a roda, eu posso interagir, né? Porque isso aqui nasceu de uma consternação de Facebook. As pessoas entram, compartilham, curtem a campanha contra a violência ou a campanha contra o Código Florestal, mas não vão para a rua, não vão apitar, não vão fazer nada. Então, isso aqui é uma forma de tentar viabilizar
e motivar isso. Legal, a ideia é de criar uma rede que dê visibilidade às iniciativas. Muito bom. Grupo aqui do Klaus sobre a... Talvez isso que o Maurício tenha feito agora já é a mudança de mentalidade, a gente querer que todo mundo se dê bem, né? Porque a gente acha que isso, eu acho que já é paradigmático. A gente normalmente só pensa em si, em se dar bem. Quando a gente já olha para o outro querendo realmente que o outro floresça, isso já é uma mudança de mentalidade. E a gente, na verdade, abordou de uma outra maneira. Eu vou tentar ser objetivo, coisa que para mim é um pouco mais difícil, tão rápido assim, porque eu acredito que a gente precisa ter outro espaço e outro tempo, né? Porque essa pressa, essa aceleração toda que faz com que a gente se atropele a própria natureza. E aí, uma das coisas que o grupo colocou, eu achei muito pertinente, muito interessante, é qualificar esse nosso público, né? Esse dado do público-alvo de 1 bilhão precisa ser qualificado. E a gente qualificou ele de que maneira? Entendendo que a gente precisa trabalhar primeiro e majoritariamente as crianças, isso através das escolas, aulas, e aí, obviamente, a gente pode ir direto nas crianças, mas também pode ir através dos professores, capacitando os professores a fazer essa mudança que a gente colocou mais acima. Trabalhando a própria rede, a internet, a gente especificamente não colocou no plural para a gente não ficar se dividindo. É uma grande rede só, e a gente precisa entender que nós somos um grande organismo vivo, né? Pegando aí a teoria do James Lovelock de superorganismo Gaia. E nas organizações, trabalhar os formadores de opinião e os articuladores, aqueles que podem realmente mudar o processo. E me parece que a gente precisa... Isso aí a gente colocou até no final, porque são os caminhos que já existem. Já está tudo dado. Por que a gente não consegue chegar a 1 bilhão? Por que a gente não consegue se tornar sustentável de fato? Me parece que é algo... dentro do conceito de ideia de espaço de tempo. Espaço e tempo a gente já falei rapidamente no início, né, que a gente precisa se dar mais espaço interno e arrumar mais tempo para poder dialogar e entrar num consenso, porque rede é acordo, né, e esses acordos precisam de tempo para poderem acontecer de uma maneira sustentável. E aí, uma mudança de paradigma em relação à ideia é que a gente fala muito de sustentabilidade voltado para o mundo, né? Vamos salvar o mundo. Na verdade, isso é muito egocêntrico. A gente fica falando do mundo, mas no fundo, a primeira coisa que vai sumir dessa face da Terra somos nós. Então, se a gente talvez mudar, inclusive, todos os canais de comunicação que nós já temos, toda a comunicação que já existe, da mudança, do foco do planeta para a gente primeiro começa a entender que o desafio está à nossa altura. Porque a gente talvez não consiga salvar o planeta, mas talvez a gente consiga se salvar. E nos salvando, a gente consiga salvar o planeta. E aí, obviamente, isso precisa de criatividade, que se aplicaria na cultura, na arte e na liberdade de pensamento, né? Isso não só para as crianças, mas também para os executivos, para pensarem de uma maneira diferente, fazendo chegar aonde? Uma mudança de perspectiva que se aplicaria na educação, no autoconhecimento e nas relações, e aí o nosso eixo seria mudança de perspectiva através do autoconhecimento, que é necessariamente propiciado pela arte, né? Que gera uma criatividade maior para cada um poder conceber uma própria ideia de sustentabilidade e conseguir aplicar essa ideia na sua prática. E, automaticamente, isso tudo geraria uma maior empatia entre as pessoas, consequentemente, ensinando e ressaltando dentro de cada um a arte de viver, ou seja, aprendendo a viver de uma maneira coletiva e não apenas egóica. Ok. Muito bom, obrigado ao grupo. Nós temos ainda o grupo aqui do Paulo e o do Rafael. Eu acredito que todo mundo já percebeu que todos os temas eles estão totalmente conectados, né? Então, o nosso tema, especificamente, teve uma fala específica da fala anterior, assim como do grupo dela, em relação à criação de redes. A nossa discussão foi muito rica, nós tentamos, honestamente, entregar a tarefa que nos foi pedida, e todo mundo percebeu a dificuldade que é, né? E o fato é o seguinte, no primeiro momento, eu acho importante a gente falar do processo. Nós ficamos numa dúvida, qual seria o nosso objeto, qual seria o nosso foco? Seria o professor
ou se nós colocaremos mais essa carga no professor. Tanto é que quando houve o trânsito entre grupos, uma colega falou, não, mais uma tarefa para o professor é brincadeira. Feito esse preâmbulo, a ideia é educação em rede, conforme já foi comentado, escola como núcleo, assim como igreja, associações, etc. Então, na verdade, tudo é um núcleo. De novo, aproveitando a fala dele. Mudança no sistema de ensino, isso aí ficou muito claro também na discussão, que é necessário mudanças. Empreendedorismo na grade de todos os cursos, educadores especialistas, agentes educacionais, aproveitar aquela ideia do agente de saúde, né, que é uma ideia brasileira que a gente acredita que é uma ideia interessante de você sair do seu espaço físico e ir até onde as pessoas... nós produzimos, vocês estão vendo, né? E, finalmente, articulação, também foi citado isso no grupo anterior ao dela, articulação e sistematização dos conhecimentos e experiências. Foi isso. Ok. Mais o grupo aqui do Rafael, por favor. O tema era política. Bom, falar de política pública para impactar 1 bilhão de pessoas é só na China. Para ficar então, não fica difícil. Então a gente falou, como é que a gente pode influenciar, no ponto de vista de políticas públicas, o incentivo ao empreendedorismo social? Então o que a gente pensou é na criação de uma conferência mundial focada em empreendedorismo social. Com o seguinte, e o nome que a gente deu é a Ágora do Mundo. Ágora porque o nome vem da Grécia Antiga, era onde os pensadores, os filósofos se reuniam para poder discutir sobre um tema específico. É dali que nasceu a democracia, por isso o nome Ágora. E agora essa conferência só tem um objetivo, é produzir uma carta de recomendações, igualzinho os líderes vão fazer na cúpula do dia 20 ao 22, mas é bem melhor, bem melhor. Mas o porquê que é melhor? Essa carta de recomendações seria um guideline para que sejam criadas as políticas de incentivo dentro de cada país para fomentar o empreendedorismo social. Considerando que cada país tem a sua realidade, ela precisaria assim, dar um guideline, dar norte, e não querer ter a ousadia de falar qual vai ser a política. Agora, por que é melhor? Porque a gente imagina essa conferência em diferentes etapas. Você tem que começar ela muito tempo antes, em nível local, subindo para depois, talvez, nas cidades, depois das cidades, discutindo isso a nível estadual, nacional, intercontinental e chegar lá no mundial, para que as recomendações de quem está fazendo, as pessoas nas suas comunidades, cheguem para os representantes desses locais todos que vão estar nessa conferência, nessa Ágora Mundial. E tem que ter o caminho de volta. Então, uma vez criada esse sistema, ele mesmo, depois dessa conferência, e tem que ser na sequência para que não se perca tempo, volte essas recomendações para serem discutidas em nível intercontinental, para depois nacional, estadual, municipal, para voltar para a localidade. Então, fazer com que isso seja sistêmico, e só assim a gente consegue influenciar a política pública em nível global e influenciar 1 bilhão de pessoas. É uma maluquice, mas sonhado pequeno custa mesmo que sonhar grande. É isso aí. Então, é isso aí. Muito obrigado. Eu admito que eu fico sempre impressionado com a capacidade criativa que a gente tem, especialmente contra o tempo. É óbvio, gente, que a gente não consegue ir a fundo em todos esses detalhes, mas o percurso que a gente fez aqui, da mais ou menos 9h40, que é a hora que a gente conseguiu começar, até agora 1h25, de fotografar os benefícios que esse modelo de empreendimento, de atividade econômica, pode, de fato, gerar para aquilo que se chama de desenvolvimento sustentável, as grandes barreiras e a capacidade de gerar ideias e inovações para transformar isso, é o que a gente queria, e que o processo fosse construtivo para cada um participando aqui. O nosso papel é facilitar, o que não é muito fácil, mas agora a gente vai devolver isso para vocês, porque eu acredito que muitas faíscas surgiram aqui, muitas ideias que precisam ser endereçadas. Nós não temos o mandato de matricular isso aqui nas Nações Unidas ou na Fundação X ou Y, mas eu acredito que nenhum movimento é perdido. Muitas das coisas que estão aqui vocês já trouxeram, outras coisas que vocês vão continuar levando, nós todos vamos continuar levando ao longo da semana. O nosso papel é consolidar isso e enviar para todo mundo, e acredito que muita gente já trocou cartão, e-mail, telefone, etc. Já vi gente aí fazendo até negócio junto, tá? Tem aquela participação, tá?
Eu quero agradecer muito a vocês, a Dani, a Isabela da Fundação, o Chuck também do WRI. Muito obrigado por participarem intensamente, pelas ideias compartilhadas. Tenham um ótimo evento ao longo da semana. Venham amanhã tem uma agenda muito promissora aqui. E obrigado pelas excelentes ideias e contribuições.